Olá, boa tarde. Uma ótima sexta-feira aos nossos amigos da nossa comunidade. Está entrando no ar o programa Reflexo Urbano, a voz e o som da comunidade. Diretamente daqui do bairro Gordura da cidade do Recife. Meu nome é Bartolomeu Guilherme e o meu Diego Mendes. Na locução até às 19 horas, agora 14 horas e 2 horas e 31 minutos, na direção Wilson Souza, Igor Felipe, Israel Mussá, é isso mesmo, Itamar, saindo no caixa e Lopes, falante Whisky, com uma seleção de músicas autorais nordestinas e seus trabalhos prestados à nossa comunidade. Para de ir atrás, exclusividades e pesquisas e informações da nossa região metropolitana e programas Oração da Família, a voz mais bela gospel, ponto de pregação, Reflexo Urbano, a voz e o som da comunidade, mistura pop, pregação do reggae, forrosear e inovação do louvores. Apresenta agora Diego. Agora, Marconi, vamos... Olá, bom dia! Chegou a sexta-feira e com ela diversas oportunidades para quem está em busca de uma vaga no Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda do Recife. Boa sorte para você, tome nota. 2 vagas para vendedor interno, salário de R$1.000. São exigidos experiência na área e ensino médio completo. Uma vaga para auxiliar financeiro, salário de R$1.200. O candidato precisa ter ensino médio completo e 6 meses de experiência na função. Uma vaga para auxiliar de manutenção predial, salário de R$1.300. São exigidos experiência na função e ensino médio completo. Uma vaga para supervisor de carga e descarga, salário de R$1.400. O candidato precisa ter ensino médio completo e experiência de 6 meses na função. Uma vaga para cozinheiro hospitalar, salário de R$1.175,25. São exigidos experiência na função e ensino médio completo. Uma vaga para técnico de manutenção industrial, salário de R$1.800. São exigidos ensino médio completo e experiência na área. Para pessoas com deficiência, temos 3 vagas para auxiliar administrativo, salário de R$1.200. É necessário ter ensino superior completo e experiência na função. Uma vaga para vendedor interno, salário de R$1.044,60. É preciso ter ensino médio completo e experiência na área. Uma vaga para técnico de enfermagem, salário a combinar. O candidato precisa ter ensino médio completo, mas não é necessário experiência na função porque é vaga para primeiro emprego. Uma vaga para assistente de prevenção de perdas, salário a combinar. É necessário ter 6 meses de experiência comprovadas e ensino médio completo. Temos também uma vaga para assistente de compras, salário de R$1.044. É necessário ter 6 meses de experiência, mas pode ter ensino superior incompleto. As agências de emprego do Recife ficam na Avenida Rio Branco, 155, bairro do Recife, na Avenida Norte, 5.600, em Casa Amarela, e na Estrada dos Remédios 162 em Afogados. O horário de funcionamento é das 7h30 da manhã até as 5 da tarde. E você também confere as vagas diariamente no site www.recife.pe.gov.br. Voltamos na segunda-feira. Da Prefeitura do Recife, Luiz e Silva. Central de Comunicação, Estúdio Comunitário Voz de Três Carneiro. É isso aí, tá começando aí o programa Reflexo Urbano, não é isso, Diego? Exatamente, Marconi. O som da comunidade. Estamos aqui esperando, aguardando também aí a presença, né, de Lucas Estevão e outro companheiro aí da cidade de Jaboatão aí, para a gente estar aqui fazendo essa velha troca de diálogo, troca de experiência, né? Está convivendo aí com um dos conselheiros tutelares. É isso aí. E daqui a pouco a gente está de volta e com muita música agora e muito mais a gente vai ouvir o som do gueto aí. É isso aí. Hip hop não vai morrer.
Zulu Nation Brasil. Todos em uma só voz, mantendo o hip hop vivo. Hip hop não vai morrer. Com atitude, proceder. Hip hop não vai morrer. Desde sua fundação até os dias de hoje, querem nos excluir, complicar e dar bom. Já acreditamos nessa causa já faz algum tempo. Desistir jamais, esse é o nosso argumento. É do povo brasileiro e daqueles que acreditam no hoje. Melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Sigam, a luta não acabou, eu sei que há traição. Foi assim, São Jorge matou o dragão. Eu fiz, busquei a raiz, membros o nome disso. Foco é a matriz, desfocar no boca. Erga, manga, trabalho e pregue pra batalha, pra rangar. Pode ir pra conspirar, até tentar nos brecar. Se África nos paga, demorou nós que dá. Hey, de milho dia, hip hop é energia positiva, confraterniza. Hey, hip hop não vai morrer. Quem duvida sai, e pra quem fica fui. Hip hop não vai morrer. Quem duvida sai, e pra quem fica fui. Hip hop não vai morrer. Quem duvida sai, e pra quem fica fui. Hip hop não vai morrer. Quem duvida sai, e pra quem fica fui. Respeito pode ser sinônimo de inteligência. Os mais novos aprendem com quem tem experiência. Não tente subir a escada pelo degrau terceiro. Todo professor foi aluno primeiro. Rimo forte em nome da Zulu BR. Controle o seu ego e se for atirar, não é. Pois não sei se outra chance você vai ter. Vamos que o hip hop não vai morrer. África, Sul, lá do Sul. Brasil não dá mundos da tribo dos homens nus. O amor persistiu além do mundo febril. Bandos, dandarás, os benguelas, os zulus, os marás, os mandelas, os causas, os bambatas, Saua, os gorilas, os rastas. Hip hop não vai morrer. Quem duvida sai, e pra quem fica fui. Hip hop não vai morrer. Quem duvida sai, e pra quem fica fui. Hip hop não vai morrer. Quem duvida sai, e pra quem fica fui. Hip hop não vai morrer. Quem duvida sai, e pra quem fica fui. Exatado com os manos verdadeiros passam mar, derrubando as portas que tentaram fechar. Sai da frente, pede break, puxa tapete, não consegue. Com amor ao hip hop de coração, tamo aí de pé, tamo aí firmão. Sente o flow, a força daqui, sujeito homem feiticeiro. Som de drums, África, Sul, consciente, Zulu no mic, ideia quente. Dos tempos da São Bento, eis-me aqui presente. A semente já foi plantada, consagrada, segundo o Central de Comunicação e Estúdio Comunitário Voz de Três Carneiro. É isso aí, programa Reflexo Urbano, a voz do som da comunidade. Está começando. É isso aí, Diego. Agora, Lucas Estevão, daqui da nossa comunidade, né, conselheiro. Estamos aqui e tá o amigo aí também, companheiro do Lucas Estevão, né, Diego? Fala aí, Diego. Exatamente. Estamos recebendo aqui na Central de Comunicação, Estúdio Comunitário Voz de Três Carneiro, dois candidatos o Conselho Tutelar. Um pela cidade do Recife e outro pela cidade de Jaboatão. Um é Lucas Estevão, está aqui do meu lado. Muito obrigado, Lucas, pela presença, tá? Você está concorrendo, quer dizer que você está concorrendo à cidade do Recife pela RPA 6B, não é isso, Lucas? Vou pegar aqui o microfone aqui. Pega o microfone. É isso aí, né? Direção. E também estamos recebendo aqui Bruce Santos. Tudo bem, Bruce? Muito obrigado, Bruce, pela presença. Que também está concorrendo ao Conselho Tutelar pela cidade de Jaboatão na Regional 2. Vamos conversar aqui um pouco. Ô, Luca, Diego, Luca, agora fala um pouco do trabalho de vocês, para a comunidade escutar, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Deixa eu só ligar aqui. Certo. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Lucas Estevão, sou morador de Três Carneiros há 40 anos e estou conselheiro tutelar há 10 anos, não é? Dizer aos companheiros que ser conselheiro tutelar não é para todo mundo, não é? A gente tem uma missão, na verdade, o Conselho Tutelar tem uma missão, essa missão é, acima de tudo, resgatar vidas, não é? O Conselho Tutelar trabalha com vidas, resgatando, encaminhando, aconselhando, não é? Já diz o nome, Conselho Tutelar, é para aconselhar. O conselheiro tutelar, ele não é líder comunitário,
ele é apenas um conselheiro tutelar, ele é representante do povo na questão dos direitos da criança e do adolescente. E não é para todo mundo. Tem que ter uma vocação, não é? O conselheiro tutelar tem que se identificar com a função, não é? Porque às vezes, na função da gente, corremos riscos também. Então, um conselheiro que não sabe o que está fazendo, o conselheiro que não sabe de fato aplicar a lei, ele corre risco também. Então, um bom profissional, um bom conselheiro tutelar, ele tem que ler todos os dias o Estatuto da Criança e do Adolescente, que muitas vezes a gente é interpretado diferente. Quando a gente vai aplicar a lei, Marconi, quando a gente tenta aplicar a lei do jeito que ela está escrita, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, esse estatuto que é a Bíblia da gente, do conselheiro tutelar, quando o conselheiro vai aplicar a lei, muitas vezes a gente é mal interpretado, porque a gente acaba desagradando A ou B. E o conselheiro tutelar não tem que estar preocupado nem agradar a A e nem a B. Ele tem que aplicar a lei como está inscrita na defesa integral da criança e do adolescente. Já tenho 10 anos no Conselho Tutelar, para mim é uma missão mesmo, tá certo? Me identifico, é uma coisa que eu gosto de fazer e de estar. Então, para mim, de fato, eu vivo o Conselho Tutelar. E a gente tem que ter uma missão, e eu acredito, Marconi, que essa missão foi dada por Deus a mim. Não é? A gente vê aí vários candidatos, não é? Que muitas vezes não sabe de fato o papel do Conselho Tutelar, para que é e para que serve. E na verdade o Conselho Tutelar é um órgão extremamente importante, principalmente no resgate de vidas. Isso aí. Também aí, Bruce também pode fazer sua colocação sobre o seu trabalho. Se você é a primeira vez que você está se candidatando, né, a esse Conselho Tutelar, e traz aí uma informação para a comunidade sobre esse teu trabalho dentro do Conselho, qual é o papel, a relevância, né? Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu acabo de me anunciar, meu nome é Bruce e estou candidato no Regional 2, né? Quem é Bruce? Eu acho que é a pergunta que você me fez, né? Meu nome é Bruce, tenho mais de 30 anos, tenho 34 anos de idade, né? Sou da área da educação, professor de português e inglês. Tá? Estou galgando agora sair candidato ao Conselho Tutelar pela regional, porque sou da educação e eu até digo assim, concordo com tudo que o Lucas disse, só que assim, um Conselho Tutelar tem um papel tão importante que é para garantir o direito da criança e do adolescente. Então, quando a gente fala que vai garantir isso, é óbvio que a gente sabe que todo momento está tendo crianças sendo lesadas, adolescentes sendo lesados, violentados. E o nosso papel, eu acho que eu como sou da educação, eu acho que o nosso papel é entrar nessa vibe de educar mesmo. Porque quando tu educa, tu não vai ter danos. Então, como sou educador, eu acredito na educação, então eu estou saindo, galgando essa função, obviamente é uma função, que eu até digo também uma função política, porque existe um processo que muitas pessoas desconhecem, mas existe um processo de você ter que declarar a experiência de criança e adolescente, existe uma prova que é uma triagem, então assim, você tem que ter propriedade sobre o estatuto de adolescente, até porque a prova não é uma prova fácil. Então é por isso que eu hoje estou galgando e acredito que, né, algumas pessoas precisam entender que quando você trabalha dentro do que é educação, você tem bem mais retorno. Claro que nunca está certo, é uma função da qual, para mim é muito novo, é a minha primeira vez como candidato. Tá? Espero que as comunidades daqui, né, da de Jaboatão, assim como qualquer área, ela reconheça isso, o trabalho que deve ser feito, mas a minha colocação é voltada para isso, para a educação e para garantir o direito da criança e do adolescente, uma vez que como educador eu vi por diversas vezes ser lesado. E eu também entendo que a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, né, uma vez que a gente faz algo voltado para a educação, que assim, são situações que a gente consegue evitar danos se a gente educa. Eu estou voltado para essa pauta na educação. Luca, onde fica o Conselho Tutelar daqui? Assim, inicialmente também eu queria agradecer nessa oportunidade de divulgar, de fato, dizer
para a comunidade, para o mundo, não é? Que a gente estamos online e as redes sociais é uma chave importante, é um mecanismo extremamente importante, é um veículo que leva a informação em tempo real. E aí, Marconi, eu queria agradecer, não é, você enquanto comunicador, queria agradecer também ao companheiro e todos que compõem a rádio, que é de fato um veículo importante na nossa comunidade, não é? Essa rádio ela já tem uma história aqui, não é? Eu nasci em Três Carneiros e sei o quanto é importante essa rádio e sei a história que ela tem. E essa rádio também, ela tem uma missão também, né? É levar a comunicação, é resgatar vidas também, não é? É incluir, não é? Quando a pessoa está ouvindo rádio do outro lado do aparelho, a pessoa se comunica também, escuta, não é? Isso é muito bom. O rádio, para quem não tem a visão, para quem é deficiente visual, é muito importante, porque o deficiente visual, ele está escutando, não é? Isso inclui. Né? A comunicação inclui, isso é muito importante. O Conselho Tutelar, Marconi, fica na Avenida dos Rios, número 1289, Ibura de Baixo. É o Conselho Tutelar da RPA 6B. O que significa RPA? Significa Região Política Administrativa 6. Então, o Conselho Tutelar da gente cobre os bairros do Ibura, Coab e Jordão. O Ibura incluindo as URs, Jordão e Ibura de Baixo. Então, a gente fica ali na Avenida dos Rios, número 1289, próximo da Policlínica. E lembrando, Marconi, que o Conselho Tutelar, tá certo? Fazem parte do Conselho Tutelar 5 membros, tá certo? São 5 conselheiros tutelares, não é? Então, e aí a gente chama de colegiado. Eu só, enquanto conselheiro tutelar, eu não defino nada e não tenho poder para nada. Eu sozinho, não. Eu tenho que comunicar tudo o que eu for fazer dentro do Conselho Tutelar aos meus pares, porque o órgão, além disso, que é colegiada. Significa que eu, para fazer qualquer ação dentro do Conselho Tutelar, eu tenho que informar aos meus pares, aos meus amigos que são conselheiros, que formam 5. São 5 conselheiros tutelares que, quando o conselheiro vai aplicar a lei, a gente precisa ouvir os 5. Então, a lei é clara. O Conselho Tutelar é um órgão colegiado extremamente importante para a comunidade. Isso aí. Então, agora, Bruce, o Conselho Tutelar também, Jaboatão, fica onde? Assim como o Lucas falou, temos em Jaboatão 7 RPA regionais, porque não é como RPA. Na verdade, a gente tem que entender que quando a gente fala regional ou RPA, ou alguns municípios usam outra nomenclatura, existe um município, ele se subdivide. Até porque o município como um todo, a gente sabe que existe um município, mas ele se subdivide. Então ele vai estar abrangendo algumas áreas. E a Regional 2, a qual eu estou galgando, né, e sou candidato, ela está localizada no Cavaleiro, né, na Avenida Manuel Rabelo, entendesse? E também na mesma modalidade, até porque, independente de regional ou de município, são 5, realmente forma-se um colegiado, como eu já havia explicado aqui, e um só não consegue determinar nada. Então, tudo que o Lucas falou, independente de município, é a mesma modalidade, até porque tem que estar dentro do que é Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, não pode se fugir disso. Independente de município, a regra é a mesma. Não pode se fugir do que é Estatuto do Adolescente. Inclusive, assim, Lucas, Bruce, o pessoal vem perguntando pelas propostas também dos conselhos, né? Dos conselheiros. Vocês têm alguma proposta imediata para a nossa comunidade que faça nossas crianças terem esse tempo do lazer dele? Porque as mães precisam trabalhar, como você já lutou isso, e a comunidade também já fala, as mães falam do seu trabalho dentro do Conselho Tutelar. Sim. Assim, né? A proposta é assim, dizer que o Ibura, na verdade, não é só Três Carneiros. O Ibura
necessita, Marconi, de um espaço, não é? Um espaço de convivência, não é? Onde a gente consiga incluir a juventude, não é? Quem está morrendo, na verdade, Marconi, é a juventude, porque a juventude está na rua, porque não tem cursos, não tem espaço, não é? A gente aqui no Ibura, a gente, por exemplo, não temos um espaço cultural, não é? E a proposta da gente, enquanto Conselho Tutelar, que faz tempo que está lá na pauta, é fortalecer o pedido de um Compaz aqui no Ibura. A gente precisa desse espaço. O Compaz é um espaço que serve de inclusão social, inclusão cultural, não é? Casa Amarela, por exemplo, tem. E por que o Ibura não tem? Tem que ter. E aí eu peço o apoio das lideranças comunitárias, não é? As lideranças religiosas, não é? Pastores, não é? As lideranças intelectuais, porque Três Carneiros e o Ibura, a gente tem essas lideranças, a gente tem pessoas formadas, não é? E formadoras de opinião. Aqui a gente tem médico, advogado, psicólogo, enfermeiro, não é? Tudo isso a gente encontra no Ibura. O Ibura é bom. O Ibura é um bairro bom. Agora a gente precisa dar visibilidade a esses atores, não é? A juventude precisa de um espaço, principalmente na questão cultural, não é? A gente precisa tirar essa juventude da rua, não é? E o gestor municipal tem esse esclarecimento. O Ibura já fez um pedido, né? E cabe a gente fortalecer. Precisamos sim de um Compaz. O Ibura precisa, porque o Ibura é grande. A juventude está na rua, que precisa ter uma inclusão social. E essa inclusão está dentro desses centros, não é? O que a gente vê muito é isso. A juventude ela não tem o que fazer e começa, de fato, a trilhar o caminho errado. E quando chega no Conselho Tutelar, a gente tem que, de fato, encaminhar. A gente tem que ter a clareza que aquele jovem, aquele adolescente, tem jeito sim. Cabe o conselheiro tutelar fazer o papel dele e encaminhar. A gente não tem o poder de mandar fazer, mas o conselho tutelar tem o poder de requisitar, propor. A gente não faz, porque a gente não é o gestor. Mas o papel do conselheiro tutelar é requisitar, fazer com que se cumpra a lei. É isso. Agora, Diego, a gente tem umas informações que a gente não vai passar agora, mas tu tem alguma colocação sobre o Conselho? Eu tenho uma pergunta. O Conselho Tutelar, ele é baseado aí no ECA, né? No Estatuto da Criança e do Adolescente, e ele está aí para defender o direito da criança e do adolescente. Muitas vezes, o adolescente, ele, nessa sua idade de desenvolver, ele fica com muita rebeldia, querendo sair de casa, essas coisas. Aí ele tem aquele conflito familiar. Nisso, eu queria saber, assim, para esclarecer, tanto para mim quanto para a comunidade, as pessoas que estão assistindo, se o conselheiro tutelar, ele também pode fazer uma defesa ou interferir quando a criança ela está muito desobediente, ela está faltando na escola, ela está sendo muito rebelde. Creche, eu moro em Dois Carneiros, não existe creches, não existe colégios integrais, onde isso é possível. Porque eu vou te falar dados, né, até porque nós estamos num governo presidencial novo, né, é o primeiro ano de mandato. Mas há quase 5 anos atrás, né, que está acabando já o primeiro ano desse novo presidente, houve um pronunciamento da presidenta que havia dito que ela ia criar 5 mil creches em todo o Brasil, né? E Jaboatão foi contemplado por pouquíssimos. Então, assim, ainda não foi concluído esses 5 mil. Então, se a gente consegue estar junto da comunidade uma vez eleito, a gente consegue ver essa necessidade, porque como você falou, nosso companheiro ali falou, que existe mães que vai trabalhar, não tem por que deixar filho, qual é o projeto. O projeto, a gente tem que entender que o conselheiro tutelar tem garantia da criança e adolescente. Junto com a família, a gente faz um levantamento, a gente vai começar a levantar, fazer um colegiado, como ele havia dito, e começar a sondar e junto ao Ministério da Educação, a necessidade.
Porque se eu não tenho um creche, essa mãe tem que sair para trabalhar, porque muitas vezes ela é solteira, vamos sentar com essa comunidade, vamos ver qual é a necessidade dela e vamos correr atrás do direito das crianças dessa comunidade. Então, assim, eu acredito na educação. Então, se eu consigo garantir para que esse jovem tenha, entendeu? Ele estuda pela manhã, ele é um adolescente que estuda pela manhã, ele tem pelo menos um colégio integral, porque ele vai ter oficinas, porque quando a gente fala de colégio integral, a gente pensa que é o dia todo só estudando, não é? Então ele vai ter aula, vai ter aula de estudos, pelo menos que acontece em São Paulo, acontece no Sudeste e no Sul, né, que eu pude visualizar de perto. Ele tem aula de estudos, ele tem aula de música, ele tem aula de dança, ele tem aula de... tem números, sabe, de arte, tem aula de teatro. Além então, disso, assim, né? São 6, 8 oficinas. Então, assim, ele vai participar das oficinas diariamente. E se ele vai ter, todos os dias vai ter as oficinas, ele vai se identificar com algo. Porque todo mundo se identifica com alguma coisa. Então, quem não gosta de dança, pode gostar de música. Quem não gosta de música, pode gostar de arte. Quem não gosta de arte, pode gostar de estudo. Então, a gente tem que correr atrás disso. Isso é possível, tá dentro do direito da criança e adolescente, que tem direito, tá? A essas atividades. E a gente vai estar ocupando, e essa criança vai estar ociosa a ponto de estar aprendendo o que não é benéfico. Então, eu acredito na educação, a minha postura hoje, até porque tem pessoas que falam, mas por que tu vai ser candidato ao Conselho, Deus? Graças a Deus eu vou sair, porque eu acredito na educação e hoje, eu acho que hoje estou pronto para somar, sabe, nesse processo aí. Muito bom. Eu quero fazer um complemento. A pergunta inicial de Diego é uma pergunta importante, porque muitas vezes, Marconi, a comunidade, não é, pensa que o Conselho Tutelar foi criado para tirar o poder do pai e da mãe. E não é. O Conselho Tutelar é um órgão de proteção à criança e ao adolescente. Veja, quando o adolescente faz o errado, tá certo? Que foi a pergunta inicial, ela vai responder. Existe uma delegacia especializada para isso. Existe a DPCA. Existe o juizado especial para isso. Existem as promotorias de justiça especializada em infância e juventude. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a criança e o adolescente têm direitos e deveres. E deveres. Se o adolescente fez o errado, o adolescente vai responder na condição de adolescente. Tá certo? Então, o papel da criança e do adolescente é respeitar o pai, respeitar a mãe, estudar, fazer o correto. Porque se ele fez o errado, ou está fazendo o errado, e os pais não podem mais controlar ele, aí vem o Estado, que é o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar, nesse momento, tem que atuar seguindo a lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa teoria de dizer que o Conselho Tutelar foi criado para tirar o poder do pai e da mãe é uma inverdade. Agora, tem mãe e tem pai que não tem moral para o filho, tenta corrigir o filho e o filho não respeita, porque a criança ou o adolescente não consegue enxergar esse pai ou essa mãe como protetores. Aí não respeita, aí é aonde de fato entra o Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar é um órgão que foi criado pela uma lei federal, a Lei 8069/90, não é? A lei é de 90, que serve como instrumento de proteção, tá certo? Quando a criança e o adolescente têm os seus direitos violados, porque, às vezes, quem viola o direito da criança e do adolescente é o Estado, é o pai ou é a mãe. Quando uma mãe bate numa criança de fato, bate, espanca, então ela está violando o direito da criança. Quando aquela mãe procura uma creche, uma vaga em uma creche ou numa escola, quando a escola diz não, o Estado está violando o direito da criança a ter acesso à escola. Então, os agentes que violam, né, pode ser o Estado, a mãe e o pai, é aonde de fato entra a proteção integral do Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar, repito, o conselheiro não tem que ficar preocupado não
com a opinião daquela mãe ou daquele gestor que fez o errado, não. O conselheiro tem que aplicar a lei para garantir o direito da criança e do adolescente. Lembrando, o conselho tutelar não tira poder nem de pai e nem de mãe. Agora, os pais têm que ter moral para os filhos. É isso. Isso aí. Como eu havia falado, eu concordo diretamente com o Lucas, mas eu acho que quando você falou que o pai precisa dar umas palmadas, não, ele fez a pergunta. Foi você que fez a pergunta, não foi? Sobre muitas vezes o Diego. Então, quando às vezes o pai se excede, eu acho que assim, quem ama não espanta. Eu tenho essa filosofia de vida. Então, se ele espancou, ele passou também a ser infrator. Né? Agora, entendendo que quem ama não espanta. A educação não é aliada de violência. Agora, a gente tem que entender que muitas vezes, quando eu digo que a vida na educação, é porque existe um termo muito específico. Tem crianças que têm transtornos. Ela não tem nenhum síndrome, porque síndrome é aposentado, então tem transtornos, são imperativos, né, sofre às vezes de psicopatia. Então muitas mães não conseguem segurar esse filho. Então quando a gente identifica, a gente precisa dar o encaminhamento a ele. Porque se eu identificar que aquela criança é imperativa e ela não consegue respeitar ninguém, a maioria é enérgica, não violentar. Porque quem espanca, quem ama não violenta, não espanca. Mas às vezes quando uma mãe é enérgica, é porque ela não consegue mais. E ela também não consegue identificar que o filho tem algum transtorno. Porque quando a pessoa tem transtorno, é algo que você muitas vezes não consegue identificar. E, culturalmente, as pessoas dizem assim, ele tem um gênio ruim, é uma coisa que a gente sempre escuta. Mas, na verdade, não é. É um transtorno que precisa ser tratado. Às vezes, a terapia resolve. Às vezes, quando a coisa está além, né, tem que tomar medicação. Então, eu hoje entrei nesse cenário, voltado com muito conhecimento do que é criança e adolescente. Agora, eu estou junto com o Lucas, porque o Lucas sabe que é lei, o Lucas sabe como fazer, né? Mas hoje eu tenho uma bagagem do Estatuto também, porque a gente tem que pagar LDB, né, em algumas disciplinas. Então, assim, mas entendendo que, quando eu entendo o LDB, quando eu entendo o Estatuto, quando eu entendo o que é rotina, a gente consegue fazer um trabalho educativo. Entendeu? Porque é essa a consideração que eu quero fazer. Eu não quero só punir um pai ou a mãe porque está. Não, mas eu quero orientar, eu quero direcionar. É o que o Lucas tem feito até agora. Rapidinho, me permita, está tão bom, né, essa pergunta essa pergunta do comunicador Diego é uma pergunta inteligente que instiga a gente a falar e debater, porque a comunidade precisa saber. Né? Exatamente. E, Marconi, a família é a base de tudo. Não é? Se a criança tem uma família consolidada, se o adolescente ele tem uma família que direciona ele ao caminho do bem, então vai ser um adolescente saudável, vai ser uma criança saudável. Então, a família é a base de tudo. Não é? Então, a criança e o adolescente que vive numa base familiar sólida, essa família ela não vai procurar o conselho tutelar. Porque o conselho tutelar, né, a minha mãe dizia, a minha mãe fundadora, a irmã Ana aqui de Três Carneiros, uma das fundadoras e moradores de Três Carneiros, né, que já está no seio de Abraão, ela dizia que o conselho tutelar de lá de casa era ela. Quando a gente via minha mãe, a gente tinha uma imagem de respeito e não de medo. A criança não pode ter medo do pai e nem da mãe. A criança tem que olhar para a mãe e para o pai e ver uma figura de proteção e de respeito. Era o que a minha mãe passava. Quando a gente saíamos com ela, eu me lembro bem, ela dava as instruções em casa que a gente tinha que seguir na rua. Se a gente fizesse o contrário, a gente iria ter que dar uma resposta para ela. Então, a figura da mãe e do pai tem que ser, acima de tudo, de respeito, porque a criança tem que ter respeito à mãe e o pai, e não medo. E não medo. Então, é por isso que eu digo, o pai e a mãe têm que ter moral para os seus filhos. Tendo moral, Marconi, ele vai respeitar. Ele não vai ter medo, ele vai respeitar. É o que importa, tá certo? Isso aí, vê só. Agora, vocês têm o número já, né, do cartaz de vocês para votar? Como é que o
O eleitor vai saber. Se entra nas eleições do Conselho Tutelar, não é? Eu já enfrento 3 eleições, não é? 3 eleições consecutivas, tá certo? E dizer a Marconi, e dizer também ao comunicador Diego, que essa eleição não é fácil. Não. Esta eleição é uma das piores eleições. Porque, primeiro, o voto ele não é obrigatório. Então, se o candidato ou o conselheiro não tiver trabalho, não tiver carisma, não é? Não tiver competência, ele não vai ser eleito, porque ele não vai conseguir tirar o eleitor de casa. Que muitas vezes, Marconi, está desacreditado com a política, com os políticos. Agora, só lembrando que a eleição do Conselho Tutelar não é política, é eleição do Conselho Tutelar, de um órgão extremamente importante para a sociedade. Um órgão federal, né? Um órgão federal, criado por uma lei federal. Então, se o candidato ao Conselho Tutelar não tiver essas credenciais, vai ficar difícil para ele, porque ele não vai conseguir mobilizar, ele não vai conseguir sensibilizar o morador ou a comunidade a sair de casa e votar. Eu já enfrento 3 eleições, eu estou no Conselho Tutelar desde o ano de 2008, tá certo? Muitas vezes, Marconi, a gente concorre com quem tem o poder econômico, não é? Com quem tem o dinheiro, na verdade, não é? A gente às vezes concorre com esses candidatos que muitas vezes são patrocinados por políticos. Tem muito disso. Verdade. Né? Tem muito disso para tentar cooptar, para tentar comprar o voto. Mas quem tem trabalho na comunidade, quem tem carisma, quem sabe de fato o papel do Conselho Tutelar, quem sabe de fato, o candidato que sabe de fato o esclarecimento para que serve o Conselho Tutelar, esse vai ter facilidade. Mesmo a gente enfrentando o abuso do poder econômico, financiado por políticos. A gente sabe disso. Conclua. Né? Então é isso, eu tenho 10 anos no Conselho Tutelar, caminhando para 11, estou na 3ª eleição, não é fácil, não é? Eu tenho a perspectiva de que eu posso sim voltar à cadeira, né? Eu já sou conselheiro, não é? Eu tenho fé primeiramente em Deus, e quem acompanha o meu trabalho e vê a minha atuação dentro do Conselho Tutelar, muitas vezes, Marconi e Diego, muitas vezes alguém me para na rua e pergunta se eu moro em Três Carneiros ainda. E eu digo que moro em Três Carneiros, que eu amo Três Carneiros, amo Ibura. Porque o pessoal me pergunta isso? Porque não me vê mais na rua. Porque eu estou no Conselho Tutelar 24 horas. Trabalhando. A lei diz que, primeiro, para ser conselheiro tutelar, tem que ser integral. A gente não tem que ter outra função. É só conselheiro tutelar. Então, o Conselho Tutelar funciona de 8 horas da manhã às 18 horas. Então, o papel do conselheiro tutelar está dentro do conselho, recebendo a demanda, recebendo as denúncias. E quando a gente recebe essas denúncias, a gente tem que fazer a visita, ver se de fato a denúncia procede ou não, tá certo? E é isso, eu estou candidato mais uma vez, tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus e fé no povo da minha reeleição, que não está fácil, mas quem acompanha o meu trabalho, quem já foi no Conselho Tutelar e foi atendido por mim, quem de fato acompanha a minha trajetória dentro daquele Conselho Tutelar, vai votar consciente. Vai votar em você. Vai votar consciente na reeleição de Lucas Estevão. Qual é o número? O meu número é 600. Porque eu acho que a honestidade tem que acontecer dentro de você, em todos os seus atos. Tá? E acredito também nas comunidades, né, que rege Jaboatão, dentro do Ibura também. Eu moro no Ibura, né? Então, Ibura eu sempre digo isso, que é um distrito privilegiado, que ele tem 2 cidades em um distrito só. Então, nesse distrito, eu acredito nas pessoas que eu estou falando, né, propostas que eu já conheço, e que no dia 6 de outubro, que é o 6 de outubro, que vai ser uma eleição
né, nacional, todos os municípios do Brasil vai votar no dia 6 de outubro, algumas por urna eletrônica, outras com cédula eleitoral, tá bom? Desde já quero agradecer a todos, tá? E dizer que juntos somos mais fortes. Eu queria só... Diego? Pode falar, Lucas. Completa aí o seu. Não, é só para dizer à comunidade, Diego, e o comunicador Marconi, que essa eleição é uma eleição unificada. Por exemplo, dia 6 de outubro vai ser a eleição do Conselho Tutelar em todo o Brasil. Aonde você estiver, na cidade que você estiver, no estado que você estiver, você vai votar para o Conselho Tutelar. A eleição, ela não é regionalizada, ela não é por bairro. A eleição agora é unificada em todo o Brasil. Então, dia 6 de outubro, a eleição para o Conselho Tutelar ocorre em todo o Brasil. É uma eleição importante, porque vai estar sendo mobilizado todo o Brasil para eleger os representantes do povo. Porque para o Conselho Tutelar, Marconi, me permita, eu queria deixar claro que para ser conselheiro tutelar não é tão fácil também. Tem que ter uma prova. Por exemplo, eu fui candidato ao Conselho Tutelar, passei por uma prova escrita, tá certo? Passei pelo teste psicotécnico, passei pela avaliação documental, não é? E passei por tudo isso para chegar nas eleições. Então, para ser conselheiro tutelar, não é só colocar o nome, não é só se inscrever, não é tão fácil. Tem toda essa trajetória para chegar nas urnas, para o povo escolher. Então, é feito antes. Ser conselheiro tutelar não é para todo mundo. Cabe à comunidade analisar quem são os candidatos, escolher o seu representante, porque ele vai estar representando, ele vai estar defendendo o direito da criança e do adolescente por 4 anos. Isso é muito sério. Isso é muito sério, né? Eu agradeço de fato, agradeço a Deus. Eu não estou eleito. A eleição, ela ganha-se no dia. Eu não estou eleito, mas tenho fé em Deus que eu não vou sair da cadeira, porque eu construí esse trabalho ao longo de uma história que tem 10 anos. Mas eu acredito em Deus e acredito no povo. Muito obrigado, Marconi. Muito obrigado à rádio. E dizer que a rádio comunitária, não é? Voz de Três Carneiros, MP, não é? MP. Central de Comunicação, Estúdio Comunitário Voz de Três Carneiros. Voz de Três Carneiros, já tem um nome. Parabenizar Marconi, porque a gente acompanha, não é? Marconi também, ele tem uma missão, ele está se doando aqui, a gente está vendo isso, todos os dias o companheiro está aqui. É uma missão também que você tem, que a comunidade Uibura precisa respeitar também. Marconi e o companheiro Diego, muito obrigado pelo espaço. Vamos à vitória, porque eu tenho fé em Deus, que eu não vou sair da cadeira, porque o povo conhece o meu trabalho. Errei e acertei. Mas é isso, a gente é seres humanos. E eu estou apto a ouvir também a crítica. A crítica, ela tem que ser construtiva. E eu também estou apto a ouvir essa crítica, porque eu não sei também de tudo e não sou o certo. Eu tenho minhas falhas. Mas enquanto conselheiro tutelar, eu tenho uma missão e acredito que o povo e Deus vai me reconduzir a essa missão. Isso aí. Diego, a gente agora tem pouco tempo, né? A gente temos mais uma pergunta, né? Isso vai referir à Associação de Moradores de Três Carneiros, né? Diego, você vai dar essa pergunta a Luca, aos conselheiros, em seguida aos nossos agendamentos. Certo, eu vou fazer uma pergunta primeiramente, voltando aí ao conselho, né? Onde está aí para ver quem é que vai ocupar essas cadeiras. São 5 cadeiras. E é muito importante esse papel, como você já disse, como o Bruce também já disse. Tem um internauta aqui, Henrique Vicente, ele fez uma pergunta, mas já foi respondida por Bruce. Ele já respondeu, né, a pergunta dele, e eu quero fazer uma pergunta agora. Como o Lucas já disse, que já faz 10 anos que está trabalhando no Conselho Tutelar, eu queria perguntar, Lucas,
como é um colegiado formado por 5 pessoas, e quando chega a denúncia, Lucas, eu sei que o trabalho é muito árduo, é muito difícil, tanto para conseguir sentar lá naquela cadeira, quanto para atuar quando já tiver eleito. Eu queria saber, Lucas, como é que vocês conciliam isso quando a denúncia chega para você poder, como você disse, é muito difícil aplicar a lei quando se decide lá. Como é esse projeto aí, como é essa caminhada para poder aplicar a lei, né? Ali na criança e no adolescente. Pelo estatuto, né? Sim, sim. Mais uma pergunta inteligente, não é? Dizer que o Conselho Tutelar trabalha em cima de denúncias, mas a denúncia ela tem que ser fundamentada, ela tem que ser verdadeira, tá certo? O cidadão, ele pode fazer uma denúncia anônima, é só ligar para o Conselho Tutelar, não é? O número do Conselho Tutelar é 3355-4798 ou 3355-4799, não é? A denúncia ela se dá de 3 formas: presencial, anônima, via telefone ou via Disque 100. O Disque 100 é um mecanismo que o governo federal, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos criou para o cidadão denunciar de uma forma anônima. Então, o Disque 100 que fica lá em Brasília Central, quando pega a denúncia, distribui para os municípios e acaba chegando na mão do conselheiro tutelar. Quando a denúncia chega ao conselheiro tutelar, o colegiado dos 5, tá certo, se reúne para ver quem de fato vai fazer aquela denúncia. Por quê? Porque a gente tem que ter também um cuidado, não é? Às vezes, Marconi, chega a denúncia muito grave, que a gente, quando lê, vê que não é de competência do Conselho Tutelar ou do Conselheiro Tutelar, é da polícia às vezes, é do Ministério Público, não é? É do oficial. Então a gente tem que ter também, o conselheiro tem que ter o esclarecimento de que é o papel dele. Às vezes não é o papel dele e o conselheiro acaba se prejudicando, feito aconteceu em Porção, que foram assassinados 3 conselheiros tutelares, porque eles estavam em um momento equivocado. Eles estavam fazendo o que não era atribuição deles, naquele momento, em Poção, lembra? Há 5 anos atrás. Então, o conselheiro tutelar que lê, ele vai fazer o correto. A denúncia chegou, é de competência do conselho tutelar, o conselheiro vai fazer aquela visita, vai fazer a visita à família para ver se a denúncia procede ou não. Procedendo, aí a gente vai fazer o que o artigo 136 da lei fala, é aplicar a medida de proteção à criança, ao adolescente, à família. Agora, lembrando, o conselheiro tutelar tem que se pautar sempre pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Exato. Ele não tem que fazer o que não está na lei, não, senão ele vai ser prejudicado, sim. Agora, geralmente, Diego, as denúncias que chegam ao Conselho Tutelar são muitas, tá certo? São inúmeras por mês. Não, eu vou dizer por semana. Por semana a gente pega em torno, no Conselho Tutelar da RPA 6B, por semana, tá lá o registro. Por semana a gente pega em torno de 20, 25 casos. Então o conselheiro tem que ter compromisso de pegar a denúncia, fazer a visita, se procedeu, vai encaminhar os órgãos competentes. Ele não pode estar enrolando ninguém, não. Ele não pode estar esperando, não, porque é a vida que está esperando. Agora, lembrando, as denúncias são várias, são muitas. Por semana a gente pega em torno de 20 a 25. Chegou a denúncia, a gente reúne o colegiado e vai ver quem vai fazer a visita, quem vai verificar se de fato a denúncia procede ou não. Porque uma coisa é denunciar, outra coisa é provar. Não é? E a lei trabalha em cima de provas. E dizer que não é fácil, de fato, ser conselheiro tutelar. Repito, eu sempre repito isso. Ser conselheiro tutelar não é para todo mundo, porque a gente está lidando com vidas. Exato. Diego. Pronto. E
presidente da Associação de Moradores de Três Carneiros. A minha vida pública começou, na verdade, no Grêmio Estudantil, isso há 20 anos atrás, não é? Quando eu tomei gosto pela vida pública, pela política comunitária, tudo começou dentro do Grêmio Estudantil, na escola Professor Jordão Emerenciano. Depois eu fui me fortalecendo, não é? Eu fui representante das ex e do presês desta comunidade por 3 mandatos. Eu fui eleito por 3 vezes consecutivas, não é? Eu fui eleito representante da comunidade dentro do presês por 3 mandatos. E aí eu fui me fortalecendo. Eu fui aprendendo a associação, a qual eu aprendi muito e a qual eu tenho muito respeito, porque sei que tem que participar. Então eu sei que não é fácil também presidir uma associação, não é fácil, recebe-se muitas críticas, mas isso faz parte também. Então eu queria agradecer também e dizer o quanto é importante a associação para o bairro, porque ela tem uma história também. Quem passou por lá deixou uma história, e quem também está hoje a gente tem que respeitar, não é? E aí eu queria citar alguns nomes da atual direção, que a gente vê que tem um papel, que está desenvolvendo um papel social. É o companheiro Itamar, é o companheiro Amós, é o companheiro irmão Ademir, Marconi, o próprio Levi. Levi também tem uma história aqui em Três Carneiros, ele também tem um papel importante, ele tem uma missão também. Então são esses nomes que a gente também precisa reconhecer e precisa respeitar. O companheiro Marconi, o companheiro Levi, o companheiro Diego, o companheiro irmão Ademir, o companheiro e todos também que fazem parte do grupo CTC, não é? A gente sabe que o CTC, Samuel, meu amigo Samuel também, se ele está vendo, aquele abraço, o companheiro Samuel, não é? E todos que fazem parte do grupo CTC, que tem uma missão social, acima de tudo, que também é resgate, também é inclusão. Então, meu respeito a todos vocês. Diego, nosso tempo acabou, né, do programa. Você faz aí o agendamento. Seguindo aqui, para finalizar aqui o programa, vamos para os agendamentos. Se você quer ser entrevistado, se você quer passar aqui na nossa Central de Comunicação, Estúdio Comunitário Voz de Três Carneiros, você pode estar nos visitando aqui na rua Ibiraci, número 164, Três Carneiros. Tá? Você também, se você não conseguir vir aqui, você pode estar seguindo a nossa Central de Comunicação, Estúdio Comunitário Voz de Três Carneiros, pela página do Facebook, e pode estar entrando em contato com a imprensa da rádio pelo número 986799010 ou também pelo número 988325772. Se também você não quiser ligar, você pode estar nos acompanhando pelo blog, que é o www.radiovozdoibura.blogspot.com. É isso aí. Quero agradecer, desde já agradecendo a todos aqui, aos ouvintes do nosso bairro, os comerciantes, é isso aí, os nossos apoios culturais. E também agradecer aqui os 2 conselheiros. É isso aí. E vamos nessa ouvir muita música pernambucana. É isso aí. Vamos de som. É isso aí.